Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa A Vida em Foco. Muitas são as perguntas que a vida nos faz. A doutrina espírita seguramente oferece respostas. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Com certeza, esta é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para você. Ao longo da história da humanidade, a mulher sempre ocupou posições de menor importância. Foram raros os momentos que ela foi alçada à sua verdadeira condição. Como a sociedade, ao tempo de Cristo, via a mulher? E Jesus, que conceito fazia dela? Como a doutrina espírita enxerga a mulher? Que condição ela ocupa no contexto espiritual? Confira na entrevista de hoje, que traz a mulher como tema central. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias, no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado, fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Amargurado, comentava um homem na fila do banco dias atrás. Não vejo razão alguma para vivermos em sociedade. Qual a vantagem? No ano de 1955, Joseph Luft e Harrington Ingham, dois médicos californianos, criaram uma ferramenta muito curiosa de autoconhecimento, chamada Janela de Johari. O objetivo era auxiliar as pessoas a se relacionarem melhor umas com as outras. Nesta ferramenta, eles dividiram a nossa personalidade em 4 janelas. Uma janela do eu aberto, onde a parte de mim que eu conheço também é conhecida dos outros. Uma janela do eu cego. Os outros veem coisas em mim que eu mesmo não vejo. Uma janela do eu secreto. É a parte de mim que eu conheço, mas que os outros não percebem. E a última, a do eu desconhecido. Nem eu percebo e nem os outros veem alguns aspectos da minha personalidade. O autoconhecimento seria, portanto, um processo de abertura dessas janelas mais fechadas. Isso é o que a ciência acadêmica diz a partir de 1955. Voltemos a Paris, 1857. Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos e nele encontramos uma pergunta, 919, item A, que antecipa em quase 100 anos a descoberta dos 2 californianos. Qual o meio prático de uma pessoa se autoconhecer? Quem responde a Allan Kardec é o Espírito Santo Agostinho. Eu vou resumir e dar as minhas palavras. Primeiro, faça isoladamente um balanço do seu dia. Faltei a algum dever? Ninguém tem motivo para se queixar de mim? Se outra pessoa fizesse no meu lugar o que ela fez, teria sido errado? Então, de certo, será errado para mim também. Segundo, na dúvida, pergunte para os amigos. Imagine reunir a família no final de ano e perguntar: tenho sido um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo? Como posso melhorar? Mas os amigos nem sempre conseguem nos dizer tudo o que pensam. É natural o receio. Daí, o Espírito Santo Agostinho arremata, de modo a não deixar dúvidas. Por terceiro, pergunte aos adversários, aos inimigos. Sim, eles mesmos. Frequentemente, Deus os coloca em nosso caminho a fim de que sirvam como espelhos. Eles nenhuma razão terão para omitir ou mentir. Você tem alguma dúvida da razão pela qual Deus nos colocou para viver em sociedade e em família? Pense nisso. Fique agora com a entrevista e o tema: como o Espiritismo vê a mulher? Olá! É muito bom estar com vocês novamente no nosso quadro de bate-papo de entrevistas do programa A Vida em Foco. Hoje nós trocamos de lugar. Vocês estão acostumados a ver o Márcio como entrevistador e hoje ele será o nosso entrevistado. Márcio da Cruz, vocês podem conferir no nosso site um pouco do currículo dele, é engenheiro civil por formação e é especialista em análise transacional pela UNAT, União Nacional dos Analistas Transacionais, e dinâmica dos grupos pela SBDG, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Como nós estamos no mês onde se fazem as homenagens às mulheres, lembrando o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março,
nós trouxemos o Márcio hoje para falar um pouquinho para nós sobre essa data, fazermos uma homenagem à mulher na visão espírita, um resgate a respeito da importância da mulher na nossa sociedade. Nós sabemos que a mulher, ao longo do tempo, sofreu muita desvalorização, foi violentada de uma maneira cruel e impune ao longo do tempo. E ainda hoje é necessário a gente tentar resgatar essa figura. Vê, estamos nos anos 2000 e ainda precisamos fazer um resgate da importância da mulher. Então, Márcio, conta um pouquinho para nós. Por que hoje nós vamos trazer no programa esse assunto, a visão espírita sobre a mulher? Exatamente por isso, Marcelo. Bom, primeiro, minha gratidão pela equipe do programa me ter colocado aqui na condição de entrevistado e eu espero não decepcionar. Espero contribuir, né, e para enriquecer esse programa que tem levado a mensagem espírita de maneira objetiva, de maneira lúcida, simples até, para o coração daqueles que nos assistem. Mas, Marcelo, exatamente por isso o interesse. Porque nós chegamos aí, né, no ano 2014, com dados que revelam a discriminação que a mulher tem sofrido e a violência. Em algumas regiões do Brasil, o que se fala é que de cada 4 mulheres, 3 sofrem violência doméstica. No Sul, em países considerados de primeiro mundo, 1 em cada 3 mulheres sofre da violência doméstica. Em empresas privadas, afirmam algumas estatísticas, as mulheres, para o exercício da mesma função, recebem de salário 35% até menos do que os homens. E acredito que nada que diga que elas produzem menos que os homens quando estão na mesma função. Muito pelo contrário, alguns programas de televisão falaram até, acompanhando o dia a dia das mulheres e dos homens, dos casais, que elas trabalham por semana aí, quase 10 horas a mais do que os homens, porque além da atividade remunerada, elas dão conta das atividades dentro de casa. Então as mulheres têm sido sobrecarregadas. E tem feito uma revolução silenciosa ao longo da história. Por exemplo, esse Dia Internacional da Mulher, para que a gente não se alongue muito nas questões históricas, porque muita gente vai falar disso aí nesse 8 de março. Dá para olhar no Google, né? É só olhar no Google. Mas o Dia Internacional da Mulher surgiu de uma luta exatamente das mulheres para reduzir carga de trabalho, jornada de trabalho, né? Então, foi um esforço enorme, desde o início dos anos 1900. Mas curioso, Marcelo, que um dia eu assisti a uma entrevista de uma socióloga. Ela mulher, socióloga mulher. Mulher, né, catarinense, Salma Ferraz, e ela fez a defesa, né, do seu doutorado apresentando uma tese maravilhosa sobre o machismo, né, e lançou um livro na época, 1999, chamado Dicionário Machista. Então tá aí a capa, uma propaganda né, de graça que a gente faz para a doutora Salma Ferraz, o Dicionário Machista. E aqui ela faz uma pesquisa de como é que pensadores, filósofos, religiosos se pronunciavam a respeito da mulher. Você sabe muito bem, Marcelo, você foi universitário, do encanto que alguns filósofos materialistas exercem sobre o pensamento de muitos jovens. Nietzsche é um deles. Ah, sim. Nietzsche lançou um livro chamado Assim Falava Zaratustra. O que pensava ele sobre a mulher? Vai ver as mulheres, não esqueça o chicote. Não esqueça o chicote. Por que será? Tem mais aqui, Marcelo. Eu separei alguns pensamentos para mostrar em que caldo está... Mas veja o nível do preconceito, né? E como nós avançamos um pouco até nesse sentido, a gente pode dizer então, porque hoje seria preso se ele fala uma coisa dessa. Isaac Newton. Isaac Newton. Sim. A mulher é o mais belo defeito da natureza. O mais belo defeito. No Eclesiastes, que compõe a Bíblia. Isso é para mostrar, de certa maneira, em que caldo estará mergulhado Jesus. Será que Jesus também discriminava a mulher? No Eclesiastes, então, é preferível a maldade do homem à bondade da mulher. No Talmud, o Talmud é um livro de interpretações. Você quer saber o que está escrito no Talmud, Marcelo? Por favor, né? A gente saber como é que era isso. É um livro em que os estudiosos, os rabinos, os mestres da lei judaica, faziam as suas interpretações de pontos, de aspectos que não estavam, segundo eles, muito bem aprofundados. Né? Como, por exemplo, o divórcio, o direito que o homem tinha de repudiar a mulher. O homem podia, sim, repudiar. 3 escolas se formavam, então, para poder entender como é que esse direito se dava na prática. O homem podia lavrar um termo de divórcio, dar na mão da mulher, ó, vai embora. Então, a escola
por exemplo, de Shammai, dizia que se a mulher fizesse algo muito vergonhoso, uma conduta sexualmente vergonhosa, imoral, ele então Isso dava direito ao homem. Na escola de Hillel, se a mulher, por exemplo, fizesse um prato mal temperado, um feijão sem sal, né, um ovo Era assim, motivo para separação. Na escola do Rabino Akiba, parece que é a escola preferida aqui do mundo ocidental, se o homem encontrasse uma mulher mais bonita, ele tinha direito de... daí já era suficiente. Bom, agora nós temos que saber então na escola de Jesus como é que era, mas isso fica para depois do nosso intervalo. Fiquem conosco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema: Como o Espiritismo vê a mulher? Estamos de volta então no nosso bloco e o Márcio estava contando para nós uma série de pensamentos que eram pensamentos a respeito da mulher no tempo que Jesus estava ali. Como é que Jesus lidou com isso então? Como é que Jesus lidou com isso? Ele confirmou esses preceitos? De que maneira Jesus vem enfrentar essas questões? Isso é importante. Então foram diversas situações em que Jesus foi pressionado mesmo, tanto por fariseus quanto pelo próprio grupo. Numa delas, né, a respeito do repúdio. O homem tinha o direito de repudiar a sua mulher. Então foram procurar Jesus, descreve o evangelista Mateus, para perguntar, né, se o homem podia se livrar da mulher em qualquer tempo. E Jesus dá uma resposta surpreendente. Muitos estudiosos talvez não se liguem no detalhe. Jesus diz assim: no começo, Deus criou o homem, macho e fêmea o criou. Assim está escrito no Gênesis. Portanto, ele estava resgatando o texto. Resgatando o texto, a lei. Porque ele foi pressionado, a lei mosaica diz que o homem pode se livrar da mulher. Né? Pelos diversos motivos. Então ele vai na fonte, no Gênesis. Então, está escrito na lei mesmo, no Gênesis, que Deus criou o homem macho e fêmea. De modo que não será lícito ao homem separar aquilo que Deus juntou. Então, olhando de uma forma mais profunda o texto, ele não está se referindo simplesmente ao divórcio, na minha opinião. Né? Mesmo porque a indissolubilidade absoluta de uma relação, ela parece contrária, parece absurda. Imagina uma mulher que está sendo violentada, agredida o tempo todo, se ela tem que suportar isso, que vai ao nível da tragédia muitas vezes. Então ela tem sim o direito, né, de romper com essa relação e buscar uma relação saudável. Mas Jesus falava, acho que para o coração do homem, né, e tentando fazer com que ele enxergasse a mulher como parte da humanidade. Então, olhemos assim o texto. Deus criou a humanidade, homem e mulher. Não será lícito ao homenzinho aqui separar a mulher, segregar a mulher da sua condição humana. Então Deus está ali, Jesus está ali, aliás, colocando a mulher na mesma condição, no mesmo patamar. Nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, dialogando com uma mulher na Samaria, onde era proibido a um judeu conversar publicamente com uma mulher. Então o diálogo dele com a samaritana. Vamos encontrar Jesus conversando com Maria, né, ensinando a lei na Betânia, que ficava a 3,5 km de Jerusalém, onde, segundo o historiador Flávio José, era proibido ensinar a lei à mulher. Nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, naquele episódio da praça, onde a mulher foi levada, aquela que foi flagrada em adultério, para uma execução, apedrejada. E Jesus, então, convoca a todos a uma reflexão. Né? Onde está, por exemplo, o homem que adulterou? Quem aqui está sem pecado?
que atire a primeira pedra, e ninguém o fez. Jesus, então, restitui a dignidade daquela mulher. Então Jesus não se sujeita àquelas leis que ele veio, ao contrário, ele veio exaltar essa figura Vem feminina. exaltar. Há um episódio marcante, por exemplo, na história do cristianismo, que está registrado nesse livro Boa Nova, né? Esse livro do espírito Humberto de Campos e da psicografia de Chico Xavier. Maria de Magdala, uma prostituta ao tempo de Jesus, que em dado momento sente o vazio existencial, o desgosto pela vida. Ela é instada, ela é estimulada por uma das suas serviçais a procurar por Jesus. E onde ela vai encontrar Jesus? Na casa de Simão Pedro, um homem rígido, um homem cumpridor da lei, inclusive da lei, né, mosaica, da lei e da cultura do povo hebreu. Quando Jesus dialoga com Maria, quem passa por trás na sala é Simão. E Maria sente toda a frieza do olhar de Simão Pedro. Tempos depois, Simão Pedro vai buscar Jesus para um entendimento a respeito dessa conversa que ele teve com Maria. E Jesus tem um diálogo extraordinário com Simão Pedro naquele momento, né? Registrado esse diálogo pelo espírito Humberto de Campos. Bom, entre outras, né, Simão Pedro está tentando tirar satisfação com ele. Olha, eu acho perigoso conversar com mulher. Daqui a pouco as autoridades vão ficar sabendo e o senhor vai ser punido. É perigoso. Jesus diz assim: não tema por mim, Simão, porque eu venho da parte de Deus. E Simão vai investindo, né? Mas Jesus, as mulheres, elas têm uma tarefa importante no mundo? E Jesus dá uma resposta, Marcelo, extraordinária. Ele diz que a mulher, porque avançou mais na estrada do sentimento, né? Está à frente, então. Está à frente do homem. E nós confiaremos à mulher a tarefa de evangelizar, a missão de regenerar o próprio mundo. Mas Simão vai um pouco... Eu já teria parado por aí, mas Simão prossegue. Insiste. Agora, seguinte, as prostitutas também, referindo-se a Maria... Sim, mas Madalena, essa mulher é uma mulher diferente, Jesus. ela também falou, mesmo no coração das mulheres mais desventuradas, inclusive das prostitutas, está o germe capaz de redimir a humanidade inteira, né? Então essa é a posição de Jesus sobre a mulher. Jesus é o libertador da mulher, que coloca a mulher num patamar, inclusive, acima do homem, na esfera do sentimento. E o tempo passa, Marcelo. As opiniões sobre a mulher, a segregação, continuam. Continuam, porque apesar dessa fala de Jesus... E nós chegamos no século XIX com o Espiritismo. E eu sempre fiquei preocupado com isso. Porque o Espiritismo evoca para si a tarefa de resgatar o pensamento original e primitivo de Jesus. Do Cristo. Estamos na Lei de Igualdade, terceira parte de O Livro dos Espíritos. A primeira obra da doutrina A espírita. primeira obra, a obra fundamental. E Allan Kardec resolve soltar uma pergunta, a de número 821, aos Espíritos. Olha só a pergunta. A pergunta é talvez mais importante do que a resposta. Pergunta ele: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as funções do homem? Será que vale tanto quanto o homem? Isso que ele queria saber. A pergunta já pressupõe que as do Que homem... está um pouquinho abaixo, né? Então, será que vale tanto quanto? A resposta dos Espíritos, objetiva. Sim, ponto. E maiores. Porque a mulher cabe dar ao próprio homem as primeiras noções de vida. Ah, quando eu li isso aí, falei, não, só pode estar errado. Foi algum cochilo, né? E eu fui buscar outras fontes de informação. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, por exemplo, quando ele está tratando da mediunidade, que é um tema que o Daniel Dallagnol gosta muito de falar no programa, né, e fala com propriedade, há uma pergunta: se existe diferença no desenvolvimento da mediunidade entre homem e mulher? E a resposta de Emmanuel vem pelas beiradas: vence no labor da mediunidade aquele que detiver maior percentagem de sentimento. Sentimento é coisa de homem, né, Marcelo? Já estava escrito, né? A mulher avançou mais no sentimento. E nesse sentido, diz ele, pelas suas experiências psicológicas, porque foi submetida a muita dor, muita opressão, muita violência, a mulher conseguiu, né, amolecer mais o coração. Então, ela aproveitou esse escárnio todo para se desenvolver é o grande e crescer. Ganho, é o grande ganho do papel, né, feminino, nesse período todo da nossa história. Ela está, portanto, na esfera do sentimento, num nível superior ao homem, para receber com maior precisão e clareza a influência dos espíritos superiores. No Espiritismo,
ela encontrou dignificação, com Jesus ela encontrou dignificação e mais do que isso, foi colocada ainda numa esfera, do ponto de vista do sentimento, superior ao próprio homem. Então o espaço sim deve ser dado e os homens devemos assegurar esse espaço e essa proteção para que a mulher faça a sua tarefa. Agradecemos então essa homenagem à mulher. Espero que nós, homens, possamos estar resgatando um pouco do que já fizemos também de opressão às mulheres. Então agradeço, Márcia, a sua contribuição. Fique conosco que tem muito mais no nosso programa ainda. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá! A indagação que nos fazem hoje é: o que fazer quando um membro complicado dificulta bastante a vida familiar? A reclamação a respeito de familiares complicados é bastante comum. Por vezes chega até a surgir o raciocínio de que a vida seria boa se não fosse a presença de determinada pessoa. Entretanto, é preciso refletir que a lei divina é perfeita. Ela não comete equívoco ao formar as famílias na Terra. E o seu propósito é que os parentes acertem suas pendências e se esforcem para auxiliar um ao outro durante e perante as dificuldades. Eventualmente ocorre de alguém possuir um desequilíbrio marcante e a convivência com ele chega a ser aflitiva. A felicidade e a harmonia são decorrência do progresso e do respeito à lei divina. O desrespeito aos ditames cósmicos de fraternidade e dignidade costuma gerar complexos, traumas, inibições e transtornos, os mais variados. Ocorre que o erro raramente é individual. Quando alguém cai ou erra de forma marcante, costuma haver vários envolvidos no processo. Podem ser os pais, que não o educaram como deveriam, parentes que deram maus exemplos, amigos que incentivaram ao vício, um namorado ou namorada que fez falsas promessas e gerou grave dor moral, precipitando a queda. Ocorre que quem favorece uma queda moral é sempre convidado a auxiliar na recuperação, na medida de sua responsabilidade. Assim, a presença de alguém complicado na família não é um azar e nenhuma injustiça. Não convém procurar saídas fáceis, como simplesmente se afastar ou abandonar quem sofre. Libertar-se não é o mesmo que fugir. Para se libertar de uma situação assim afligente, a solidariedade e a fraternidade costumam ser o único meio legítimo. Esforçar-se por desenvolver tolerância, perdão e compaixão. E com semelhantes recursos auxiliar o familiar complicado a que recupere a sua harmonia íntima. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós gostaríamos de tratar de um tema bastante intrigante e diferente, sobre a cultura da época de Jesus. Muitos de nós, mergulhados em livros, em tablets, internet, YouTube e todas essas formas materiais de divulgação do conhecimento, imaginamos que na época de Jesus também era semelhante à nossa época. Mas não é bem assim. Na época de Jesus, escrever era algo muito complicado. Da mesma maneira que hoje, você fazer uma escultura, pintar um quadro, compor uma música escrevendo uma partitura, não é algo para qualquer pessoa, mas para apenas alguns que tiveram instrução, que foram educados,
e que dominam as técnicas para pintar o quadro, escrever uma música, etc., também na época de Jesus, para se escrever um texto, era preciso muito treinamento. A pessoa precisava aprender primeiro a preparar o material, o papiro ou o pergaminho. Também precisava aprender a fabricar tintas, extrair o líquido de plantas, de rosas, fazer o manejo e extrair a tinta, preparar a pena e depois de todos esses instrumentos, ele deveria ainda ter a habilidade de utilizar a pena com a tinta fresca no papiro ou no pergaminho sem manchar, porque se ele manchasse uma página, isso significava mais 1, 2 ou 3 meses preparando o material. Assim, o escriba deveria ser uma pessoa com uma habilidade extrema, que fosse capaz de escrever sem errar e sem manchar o papiro ou o pergaminho. O que se conclui com isso? Que na época as pessoas preferiam decorar. Elas preferiam aquilo que era falado. A cultura era oral. As tradições se transmitiam de um ancião para um jovem, dos pais para os filhos, dos doutores da lei para o povo. Através da oralidade, as tradições do povo de Israel se propagaram através de inúmeras e inúmeras gerações. E até mesmo as crianças eram capazes de reproduzir na íntegra histórias imensas da tradição hebraica. Livros inteiros do Novo Testamento eram decorados. E era muito comum, quando chegava uma carta ou um livro, alguém ler em voz alta para a comunidade. Portanto, mesmo quando existiam textos escritos, eles eram convertidos para a forma oral. Estamos dizendo isso porque quando alguém abre um livro do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, imaginando que está abrindo um livro de história, que está diante de um historiador que registrou por escrito todos os detalhes dos fatos ocorridos, essa pessoa está cometendo o que tecnicamente se chama de anacronismo. É você aplicar ao passado um padrão que é de hoje. Não havia historiadores no sentido atual da expressão. Essas pessoas não estavam interessadas em descrever detalhes. Por outro lado, nem por isso eles eram mentirosos. Eles não estavam inventando histórias. Eles contavam as suas tradições, que eram passadas de geração para geração, e elas se perpetuavam no coração e na memória das pessoas, com os acréscimos que toda a história pede. Chegamos ao fim de mais uma edição. Ajude a produzir os próximos programas. Mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco retorna ao seu lar na semana que vem. Até lá!